Vou me casar e meu noivo quer que o pai dele confirme que sou virgem. Meu noivo me pediu em casamento cerca de 8 meses atrás. Decidimos ter um casamento relativamente pequeno, que será daqui a 2 dias. Tudo estava indo muito bem. Ele parece absolutamente perfeito e estamos muito apaixonados. Sou virgem e ele também é, ele queria guardar isso para o casamento e eu não me importava, então concordei em guardar. Ele me disse anteriormente que em sua família o pai verifica a virgindade da noiva na noite anterior ao casamento. Eu ri disso porque parecia uma piada enorme. Mas não, ele estava falando sério. Ele quer que eu, na noite anterior, abra minhas pernas em uma espécie de cerimônia para que seu pai possa me examinar enquanto ele, seus irmãos e tio assistem, para que saibam que ainda sou pura. Eu disse a ele que não há chance de eu fazer isso, e ele implorou para que eu concordasse, dizendo o quanto era importante para ele. Ele disse que sabia que era um pouco embaraçoso para mim, mas que a mãe dele fez e isso provará o quanto eu o amo e que não tenho nada a esconder, já que ainda sou virgem. Eu saí e ele estava chorando, foi muito dramático, para ser sincera. Eu quero cancelar todo o casamento por causa disso e nunca mais falar com ele. Mas ao mesmo tempo, é apenas uma coisa e, além disso, somos genuinamente perfeitos um para o outro, e não quero passar minha vida com mais ninguém, e é muito importante para ele e para sua família. O que diabos eu faço? Atualmente estou na casa da minha amiga e talvez eu fique aqui esta noite. Amanhã será nosso último dia como um casal não casado e estou entrando em pânico total. Atualização. Antes de mais nada, muito obrigado por todas as respostas, eu não imaginava tomaria as proporções que tomou. Li praticamente todas elas, um agradecimento especial para a pessoa que insinuou que minha história era falsa apenas pelo fato de eu escrever como um homem, seja lá o que quer que isso signifique, haha. Fui falar com ele esta manhã e disse a ele que seu pai não vai me examinar e ele precisa respeitar isso. Ele estava firme de que isso precisa acontecer e me acusou de mentir sobre minha virgindade. Eu estava tentando ser calma e racional, mas ele não estava aceitando e estava ficando mais bravo. Eu disse a ele que se realmente me amasse, ele ficaria ao meu lado nisso e diria não ao pai dele, ao que ele me deu um tapa e disse que não precisava provar nada. Então eu terminei e o deixei. Atualmente estou de volta à casa da minha amiga, me sentindo miserável e comendo pizza, o que tem sido bastante divertido. Então, é isso. Obrigado a todos. Sou babaca por me recusar a falar com meus pais até eles darem uma resposta para minha pergunta? Eu, 17 anos, homem, moro com meus pais e meus irmãos mais novos. Éramos muito próximos até recentemente. Minha primeira mãe morreu quando eu tinha 6 dias de vida. Ela desenvolveu eclâmpsia nas últimas fases da gravidez comigo e nunca se recuperou. Algumas semanas depois, meu pai empacotou tudo e se mudou comigo porque não conseguia ficar onde eles estavam planejando uma vida juntos. Isso deixou a família dela para trás. Ela tem pais, irmãos, sobrinhos, tias, tios e primos que sempre foram uma família muito unida. Meu pai conheceu minha mãe adotiva quando eu tinha 7 meses de idade. Por insegurança da parte da minha mãe e um desejo de esquecer o futuro que ele tinha planejado com minha mãe biológica, o contato entre o lado materno biológico era limitado a uma vez por ano. Minha mãe não queria compartilhar o papel de mãe. Ela sabia que minha família iria querer falar sobre minha mãe ao meu redor e gostaria que eu soubesse que ela existia. Mas ela não queria se sentir como se fosse menos mãe verdadeira. E meu pai nunca superou a dor de perder minha mãe e enterrar o passado e ela para lidar. Eu não entendo completamente por que eles não poderiam me colocar em primeiro lugar nessa decisão. Mas eles não fizeram. Minha infância foi principalmente feliz. Teve alguns aspectos negativos, como desejar conhecer melhor minha família ou ter conhecido minha mãe. Além disso, eu não fui aceito pela família da minha mãe adotiva, então isso sempre foi problemático. Então tive mais contato com minha família. Começou com mensagens de texto, ligações e chamadas de vídeo regularmente e depois convenci meu pai a me deixar ir passar fins de semana aqui e ali. Ele e minha mãe não gostaram disso e a decisão também confundiu meus irmãos. Eu amei conhecer eles e eles amaram me conhecer. Os direitos dos avós não eram uma opção para eles por causa daquela visita por ano. Então me ver mais era ótimo para eles. Meus pais realmente começaram a me mostrar o quanto não gostavam desse contato extra. Meu pai disse que é doloroso e minha mãe me disse que se sente menos importante porque estou buscando um relacionamento que está ligado a uma mãe que não me lembro. Algumas semanas atrás, eles me disseram que eu deveria pensar neles e nos sentimentos da minha mãe. Perguntei a eles como se sentiriam se estivessem no lugar da minha mãe ou da família dela. Se eles morressem enquanto seu filho ainda era um bebê e fossem apagados pelo cônjuge de sua nova esposa, eles ficariam bem com isso? E eles ficariam bem se meus irmãos ou eu morrêssemos com um recém-nascido e eles nunca pudessem ser uma parte real de suas vidas? Eles se recusaram a responder. Eu disse a eles que não queria falar até que me dessem uma resposta porque estavam sendo totalmente injustos comigo. Meus pais estão bravos com isso e meus irmãos me perguntaram por que eu tinha que fazer disso um grande problema. Então eu fiz a pergunta: se um de nós morresse e nunca pudéssemos ver o único filho deles, eles ficariam bem com isso?
Isso os ajudou a entender, mas meus pais não gostam da minha decisão de não falar. Mas tudo o que eles querem conversar é sobre esse assunto. E eles também não me darão uma resposta. Sou babaca? Sou babaca por surtar com meu noivo ao descobrir que ele cancelou os pratos veganos do nosso casamento? Eu, 25 anos, mulher, e meu noivo, 31 anos, homem, estaremos nos casando em breve. Não houve muita discordância durante o planejamento do casamento, exceto pela comida. Eu e minha família somos veganos, e há muitas razões pelas quais escolhemos esse estilo de vida, uma delas sendo que temos um histórico de problemas de saúde. Meu noivo e sua família são completamente o oposto. Eles são carnívoros convictos, o que é perfeitamente aceitável para mim, obviamente. No entanto, ao decidir sobre o menu de comida do casamento, eu queria adicionar 4 ou 5 opções veganas. Meu noivo e sua mãe se opuseram, dizendo que era um desperdício de dinheiro em comida que não é comida de verdade. Eles também argumentaram que isso seria ofensivo para seus convidados e sugeriram que minhas opções veganas fossem apenas as boas e velhas saladas e aperitivos. A mãe dele queria cupcakes, haha. Eu disse não porque, em primeiro lugar, eu e minha família estamos pagando. E em segundo lugar, quero fazer com que meus convidados se sintam bem-vindos e não sejam tratados como cidadãos de segunda classe sendo servidos apenas na salada. Meu noivo fez uma cara e disse: não é isso que os veganos comem? Eu me recusei a discutir sobre isso e disse que era a decisão final. Outro dia, descobri que ele havia cancelado todas as opções veganas e as retirado completamente do menu, sem me consultar. Eu estava furiosa. Liguei para ele no trabalho, mas ele continuou desligando. Fui direto ao local de trabalho dele e o confrontei lá, e simplesmente surtei com ele. Ele ficou atordoado em me ver. A princípio, ele disse que foi ideia da mãe dele e depois me mandou ir para casa porque eu estava fazendo um escândalo no escritório. A briga continuou em casa e ele se defendeu dizendo que eu meio que o forcei a fazer isso depois de continuar ignorando seus pensamentos e opiniões, e recusar acomodar sua família. Mas havia muitas opções de carne, então por que eu não posso ter 4 ou 5 opções veganas? Quando estou pagando por isso? Ele gritou que era o casamento dele também, não apenas da minha família. Minha família disse que estava tudo bem e que eles dariam um jeito e me pediram para deixar para lá, mas eu me recusei. Sou babaca por ter me posicionado dessa forma? Atualização. Então, a mãe dele me mandou uma mensagem mais cedo para tentar me fazer ouvir o que ela tinha a dizer depois de eu ter ignorado suas ligações. Ela mandou longas mensagens de texto apenas para abordar o que eu fiz no local de trabalho do filho dela, chamando tudo de imaturo a descontrolado. Ela então explicou como percebeu que eu e minha família continuávamos agindo de forma displicente em relação às contribuições e opiniões do filho dela para o casamento. Ela disse que notou meu comportamento em relação a ele e toda a família dela e queria falar mais cedo, mas não fez e tentou manter a paz. Ela então abordou a questão do menu de comida e negou seu envolvimento no cancelamento da opção vegana, mas isso não significa que ela não apoie a decisão do filho dela. Além disso, ela achou tão responsável da parte dele tomar essa decisão por causa da minha recusa contínua em ver como isso é um desperdício de dinheiro. Ela também apontou como eu continuava dizendo eu paguei por isso e disse que tecnicamente esse não é apenas meu dinheiro, é meu e dele, porque estamos nos casando. Ela sugeriu que eu amadurecesse e deixasse de lado a mentalidade de é meu dinheiro, eu paguei por isso. Finalmente, ela mencionou o quão ruim toda essa situação está me fazendo parecer, e disse que ela e o filho já ofereceram uma série de condições que eu escolhi ignorar. Ela disse que não só o filho dela está chateado, mas ela e a família também estão depois de ouvir sobre isso, e sugeriu que eu simplesmente concordasse com a condição deles e deixasse para lá. Isso me deixou extremamente irritada. Respondi ela deixando claro que ainda estou firme nessa posição, mesmo que tenha que cancelar todo o casamento por causa disso, porque, honestamente, isso é ridículo. Minha mãe e meu pai nem sabem mais o que dizer. Aparentemente, meu noivo viu minha resposta para ela, ele está com ela, e está tentando me ligar, mas no momento estou esperando ele chegar em casa para ver se ele ainda está insistindo na posição que tomou. Atualizarei se houver algo que vale a pena adicionar depois que conversarmos. Atualização. Então, a conversa não correu bem. Esperei ele chegar em casa para podermos ter uma conversa final sobre isso, mas ele ainda insistiu na posição dele. Para mais detalhes, a família dele está um pouco acima do peso, a maioria deles é obesa. Não há nada de errado com isso, eles têm todo o direito de decidir como viver, mas eles se ofendem facilmente com menções das palavras peso e comida. Eu tentei muito me concentrar na questão em mãos, mas notei um padrão nesse comportamento. Ele disse que não era verdade, e que isso era apenas uma tentativa minha de trazer conflitos passados para ganhar o atual. Ele afirmou que tentou me convencer sobre por que e como seus convidados poderiam ver essas opções veganas como ofensivas, também disse que a família dele ama comida e a considera um grande negócio, e como ele não queria que a família dele sentisse que havia certas opções que eles não podiam tocar e sentissem que há diferença na forma como eu os trato em comparação em como trato minha família. Então ele explicou como é apenas um evento e como minha família deveria apenas aceitar o que está no menu e se sentirem incomodados e daí? É apenas uma vez, eles não vão morrer sem comer salada e aperitivos.
O que ele disse não foi motivo suficiente para mim, porque os pais dele vão pensar e dizer o que quiserem, mas no final das contas é meu casamento. E para ser honesto, perceber que meu parceiro acha que é aceitável passar por cima das minhas opiniões e decisões simplesmente porque ele está priorizando outras pessoas e suas opiniões sobre mim foi realmente perturbador e não algo que poderia ser ignorado. Normalmente, sou uma pessoa de discussões racionais e compromissos. Estou totalmente aberta a compromissos, já cedi em questões muito maiores do que apenas comida, mas como as pessoas disseram, não se trata mais da comida, se é que alguma vez foi, como ele literalmente não perderia nada se me deixasse fazer o que eu queria, mas aparentemente, ele estava disposto a perder tudo por causa disso, o que está tudo bem para mim. Devolvi o anel para ele e cancelei tudo. Simplesmente não conseguia me imaginar vivendo assim por mais tempo, tendo que andar em ovos por causa da família dele e deixando ele basicamente sobrepor minhas opiniões e ter a última palavra, não importa o que. Casamento é sobre compromisso e aqui ele não tinha nada a perder e mesmo assim escolheu fazer isso comigo e com minha família. Vale ressaltar que esse é meu primeiro relacionamento sério e eu não sabia o que esperar, mas é seguro dizer que ele, a mãe dele e a família fizeram parecer que eu estava tomando remédio para a loucura em muitas ocasiões, então é isso. A última coisa que ele disse foi que eu escolhi minha família em vez dele e encerrei tudo pelo bem de mantê-los felizes. A decisão foi tomada e acabou. Só queria dar uma atualização para aqueles que queriam. Muito obrigado por todo o apoio e conselhos.